18 milhões de euros, mais bônus é a proposta do Botafogo, a quarta e a última, para o Dínamo de Moscou para termos Bitelo. Agora vai o racha. Vamos falar também da venda do Carlos Alberto, que foi vendido por um valor que supera o valor pago por Savarino e também pelo do Gregory. Bela venda do Botafogo. Esse mercado está inflacionado e dessa vez ajudou o Fogão. Vamos falar também sobre a saída do Júnior Santos e muito mais a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou todos os dias aqui trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Fogão. Já somos mais de 140 mil, ó. 140 mil apaixonados que seguem o canal do Manel em todas as redes sociais. Venha fazer parte da nossa família. E larga o dedão no like para você me ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses doutrinando esse algoritmo. E hoje o canal do Manel é patrocinado pela Credispot. Está precisando de um dinheirinho? Eu tenho uma solução super fácil mesmo para você que é negativado. Basta você entrar aqui no site que está na descrição ou apontar sua câmera para o QR Code e você vai fazer uma antecipação do seu saldo do FGTS. Esse dinheiro cai em até 15 minutos na sua conta via Pix, sem enrolação. Qualquer dúvida, ó, passa o mouse aqui, ó, no canto inferior direito e fala com o pessoal do suporte pelo WhatsApp. Gostaram? Credispot, canal do Manel, parceria de sucesso. Vamos para cima, galera. Vamos falar das informações do Botafogo, que eu sei que você vem aqui. É para isso. Vamos embora, vem comigo. Está na sua tela informação do jornal O Globo. O Botafogo, então, enviou essa quarta proposta pelo jogador Bitelo. Algumas pessoas começam a se perguntar, mas, Manel, será que o Bitelo vale essa grana toda? Cara, sinceramente, eu tenho algumas dúvidas, né? Mas o scout do Botafogo tem acertado nesses jogadores mais caros. Você vê, o Botafogo valorizou muito o Igor Jesus, que não foi caro, chegou de graça, mas você entendeu o ponto, né? Chegou de graça e vai sair por 30 milhões. Você tem aí o Luiz Henrique, você tem o Almada, você tem vários jogadores, o próprio Savarino, para tirar ele do Botafogo hoje, quanto custa? Olha aí também o Júnior Santos, olha o quanto nós pagamos pelo Júnior Santos, 5 milhões, vendendo aí por 80. Olha aí o caso do Carlos Alberto, que vamos falar já já, pô, vendido por 15 milhões, a gente pagou ali 5. Então, assim, o scout tem acertado nesse sentido. Então, acredito muito que se ele está dizendo que o Bitelo vale essa grana toda, é porque ele tem um potencial de Europa bastante interessante. Nesse meio do caminho, vai deixar um bom retorno técnico pelo Fogão. Estou muito esperançoso na contratação do Bitelo. Acho que o Botafogo não está poupando, medindo esforços para trazer jogadores, nem pegando leve com a carteira do John Textor. O dinheiro está na mesa, basta os russos aceitarem. Vamos aguardar que dessa vez dê tudo certo. E aí sim teremos a primeira grande contratação dessa janela, porque em que pese o Jair tenha sido contratado por uma alta soma, né? Algo em torno ali de 100 milhões de reais, mas o Jair ele é um jogador que vem para ser reserva do Bastos num primeiro momento. O Bitelo não, ele viria para ser titular no Botafogo, principalmente com as saídas de Luiz Henrique, agora do Júnior Santos e também do Thiago Almada. Vamos falar aqui, ó, sobre o Carlos Alberto, o ceifador, ó, lá o Carlos Alberto, que a galera se amarra, jogador muito carismático, mas também que toma muitas decisões erradas, tem suas limitações técnicas. É um jogador que eu gosto muito, mas ele certamente não tem nível para poder jogar num elenco que o Botafogo está construindo, para jogar aí Super Mundial, esse tipo de coisa. O Botafogo vai vender para o esporte por 15 milhões apenas 60% dos seus direitos econômicos. O atacante tem 22 anos. A verdade é que o Carlos Alberto ele não conseguiu acontecer dentro do Botafogo, né? Infelizmente. Foi uma aposta que fizemos junto ao América Mineiro. E eu estou gostando muito dessa política da SAF, porque você vai ali no América Mineiro, identifica uma joia da base e pega. Eu lembro que quando o Carlos Alberto foi vendido, o pessoal do América Mineiro ficou revoltado pelo valor que o Botafogo pagou na época, ali cerca de 10 milhões de reais. Ou melhor, 5 milhões de reais, perdão. O Botafogo contratou o Carlos Alberto por 1 milhão de dólares.
E agora o Carlos Alberto não vinga no Botafogo, vai para o Sport por um valor de 15 milhões. Quer dizer, o Botafogo bota 10 milhões no bolso em 2 anos. Do ponto de vista de investimento, perfeito. Foi uma aposta numa joia, não deu tão certo e tá tudo bem. E outras apostas vão acontecer. Segovinha, Diego Hernandes. Você vai ali, você paga uma merrequinha, 5 a 10 milhões, e daqui a pouco ou você vende por 70, 80, 90, ou você realmente pelo menos salva o seu investimento com algum ganho real em relação aos valores praticados. Eu acho que o Botafogo mandou muito bem aí no caso do Carlos Alberto, conseguiu uma boa venda para o Sport Recife. E aí, nesse caso, o Sport Recife é que está mandando mal, porque está pagando um jogador super inflacionado. Olha, eu peguei esse tweet aqui da página Espaço Glorioso, faz um grande trabalho lá no Twitter. E olha aqui, ó, em 2024, o Botafogo comprou o Savarino por 13 milhões. Em 2025, o Botafogo vende 60% do Carlos Alberto por 15 milhões. Stonks, brinca a página Espaço Glorioso. Eu estou 100% fechado com o entendimento da página Espaço Glorioso. Sem dúvida nenhuma, o Botafogo aqui fez um negócio da China, principalmente quando você pensa em 13 milhões por Gregory e 13 milhões por Savarino. Ele trouxe só o valor do Savarino aqui porque ele está tentando comparar jogadores que jogam mais ou menos dentro das mesmas posições na fase ofensiva. O Gregory já é um cara mais defensivo. Mas eu considero o Gregory também nessa conta. O Botafogo, a verdade é que teve 2 grandes achados. O Botafogo teve 2 grandes achados com Gregory e Savarino. Mas o mercado está muito mais difícil, a janela está muito mais cara dessa vez. Bom, e aí os clubes de menor investimento, como é o caso do Sport voltando à Série A, precisando se reforçar, eles fazem como, né? Abrindo a carteira. Como é que o Sport vai pagar isso? A gente não faz a menor ideia, porque não existe um grande investimento, ele não tem lá uma grande receita para ficar comprando 3, 4, 5 jogadores por 15 milhões de reais. Está fazendo a sua graça ao Sport. Torço muito para que o Carlos Alberto brilhe lá no Sport, nessa sequência da sua carreira. Gosto muito do jogador. Acho que é um jogador que toma muitas decisões erradas, mas se ele melhorar a tomada de decisão, acredito que ele vai voar na carreira. Boa sorte para ele. Deixa eu trazer você aqui para uma outra informação. Esse daqui já é um post meu mesmo, lá no Twitter, que é o seguinte, ó. Vamos falar sobre o Júnior Santos, né, cara? Não tem como a gente não falar sobre esse momento que vive o Botafogo, esse momento de que o Botafogo já perdeu até agora 30% do time campeão da Libertadores. E não foram 30% que eu estou contando com os 10 da linha, beleza? Excluindo ali o goleiro, os jogadores de linha, dá exatamente 30%. São 3 jogadores que o Botafogo perdeu. E o Botafogo não perdeu quaisquer jogadores, não. O Botafogo perdeu o cérebro do time, que era o Thiago Almada. O Botafogo perdeu o craque da competição, que foi o Luiz Henrique. E o Botafogo perde hoje o artilheiro da competição da Libertadores da América 2024, o Júnior Santos. O Texor vai precisar tirar 3 coelhos dessa cartola para poder conseguir repor a altura. Considerando que o Bitelo pode jogar ali na ponta, mais ou menos por onde joga o Júnior Santos hoje, eu te pergunto, e aí, tá bem reposto? Tá bem reposto trocar o Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, pelo Bitelo? Eu quero a sua opinião a partir de agora aqui no chat aí, ó. Você vai escrever aqui embaixo nos comentários, melhor dizendo. Na verdade, no e crua, olha aqui, ó, vou trazer o SofaScore com mapa de calor e o Bitelo, ele não joga na ponta direita, ele é mais um ponta esquerda. Então, se você imaginar que o Carlos Alberto foi cedido, né, foi vendido, se você imaginar que o Savarino vai vir ser puxado para o meio, como meia de criação, você vai ter Matheus Martins e Jefinho na ponta esquerda. Do ponto de vista de elenco, são 2 jogadores que ainda não aconteceram no Botafogo. São 2 dribladores, têm características interessantes, são jogadores com potencial. Mas Matheus Martins e Jefinho ainda não aconteceram com a camisa do Botafogo. Quando você traz um Bitelo, você traz ele para ser titular. Então você teria 3 excelentes pontas esquerdas. Você teria o Bitelo para ser titular, você teria o Matheus Martins ali brigando pela titularidade com o Bitelo, por que não?
Porque até o Bitelo chegar, se adaptar e aquela coisa toda, o Matheus Martins começa os primeiros jogos da temporada como titular. Eu não tenho dúvida, pelo menos no título contra o Flamengo e no título contra o Racing. São 3 datas importantíssimas para o Matheus Martins jogar a vida. Jogar a vida. E na medida em que ele consiga entregar resultado, o Matheus Martins, sem dúvida nenhuma, pode acabar ficando mais tempo nessa ponta esquerda e o Bitelo vai ter que suar muito para tirar a vaga dele. Agora, imaginar um jogador de 18 milhões de euros mais bônus chegando aqui, vai ser difícil para o Matheus Martins manter essa titularidade. Mas o ataque do Botafogo, se você for pensar no 4-2-3-1, ele está relativamente só capenga agora de um ponta-direita, porque você tem Igor Jesus centralizado, né, no comando ataque, você tem por trás do Igor Jesus fazendo a meia, centralizado pelo centro, pelo comando da intermediária ali, né? Pela parte central, você tem o Savarino. Aberto na esquerda, você teria o Bitelo concorrendo vaga com o Jefinho e Matheus Martins, mas vou botar aqui o Bitelo. E aí, lá na ponta direita, o Botafogo perdeu seus 2 pontas direitas. E aí, é interessante você reparar que até agora não surgiu no noticiário do Botafogo nenhum nome de um ponta direita. Até agora não vazou, mas o Botafogo vai precisar desse ponta direita. Agora, se você for pensar num 4-2-4, à lá Arthur Jorge, vamos supor que o técnico que chegue queira continuar jogando dessa forma, né? Você pode ter o Bitelo aberto pela esquerda, o Savarino como um segundo atacante flutuando ali junto com o Igor Jesus, e ainda assim falta um ponta direita. Mas nessa acomodação, você talvez pudesse ter aí um desenho interessante mais próximo daquilo que o Botafogo vinha fazendo na reta final, né? Durante toda a temporada de 2025. E o Júnior Santos, ele topou ir para o Atlético Mineiro, cara. Essa aqui é a verdade, né? O Atlético Mineiro, nesse momento, é um time que terminou muito mal a temporada de 2024, nem classificado para a Libertadores está. E o Atlético Mineiro está vindo pesado aí, ó, para cima de grandes nomes. Os Menin anunciaram uma queda de investimento no Galo, mas não é isso que a gente está vendo, né? Inclusive, o Atlético Mineiro entrou em contato, segundo o canal do Frossá, entrou em contato com o staff do atacante Bruno Henrique e alinhou salários e tempo de contrato com o jogador. Cuca também já entrou no circuito para convencer o jogador. Agora o Galo negocia com o clube carioca. Será que o Flamengo vai abrir mão do Bruno Henrique? Bruno Henrique é um excelente atacante. Excelente atacante. Aí eu queria te dar a perspectiva desse mega ataque que o Galo está montando. Você já tinha o Hulk. Você tem o Daverson. Agora chega o Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, e eventualmente chega o Bruno Henrique. Eu tenho certeza que o ataque que o Galo está montando é o que o torcedor do Botafogo gostaria de estar vendo. Pela questão da rivalidade, alguns vão dizer, não queria o Bruno Henrique, não. Mas ninguém pode discutir que a qualidade desse ataque é muito superior à do Botafogo. E que pese você ter o Igor Jesus e o Savarino, é muito superior. Ainda que chegue o Bitelo, é muito superior à qualidade desse ataque. Do ponto de vista do físico, cara, vai ser o ataque fisicamente mais forte do Brasil. O Hulk é um touro, o Júnior Santos é um cavalo. Imagina os dois, quem é que segura esse ataque aí? As arrancadas do Júnior Santos, o Hulk brigando. Cara, tá interessante a movimentação do Atlético Mineiro. Parabéns ao Galo que conseguiu essa contratação. Uma pena para os torcedores do Botafogo, né? Aliás, eu tenho sido um pouco mais crítico em relação a essa janela, embora eu sempre diga para todos os torcedores do Botafogo, não queimem a largada. A janela está no início. Ela vai até dia 28 de fevereiro. Eu vou preferir emitir opiniões mais contundentes sobre a janela do Botafogo quando a janela fechar. Porque eu quero te lembrar que nas últimas horas do último dia da última janela, quem a gente trouxe? O cara que bateu o pênalti na final da Libertadores. Sangue frio, irmão, gelado. Alex Telles, que se tornou titularíssimo da nossa lateral esquerda. Então, a janela pode ainda reservar muitas surpresas e tem muitos nomes que vocês nem fazem ideia que estão sendo negociados. Nomes caros, nomes pesados, né? Então, assim, vamos ter calma. Eu sei que o Botafogo está sendo um leão de pedir calma para o torcedor. E o torcedor não tem a menor obrigação de ter calma. Mas o Botafogo está sendo um leão de pedir calma para o Botafogo,
para sua torcida, mas está sendo um gatinho para contratar. Até agora o Botafogo é arame liso, não está pegando ninguém. Ali, pegou o Léo Link, legal, aposta, pô, trouxe o Jefinho de volta, que as pessoas nem consideram uma contratação. E agora está trazendo aí o Jair também, que todo mundo sabe que vai vir para ser reserva do Bastos, pelo menos no primeiro momento, né? Então, uma aposta interessante, de futuro, aquela coisa toda, mas nesse momento não é o que interessa, não é o que vai resolver a nossa vida, não resolve o problema de ninguém. Bom, tem uma outra informação assim que eu fico até um pouco consternado de dar essa notícia, né? A gente sabe que uma hora todo mundo se vai, não tem jeito. Grande botafoguense, Léo Batista, internado em estado grave no Rio de Janeiro aos 92 anos. O histórico jornalista que participou da nossa infância, da nossa adolescência, até dos nossos pais, né, cara? Ele tem 92 anos, é um dinossauro da televisão brasileira, do futebol brasileiro, um dos icônicos jornalistas, repórteres, apresentadores aí do futebol brasileiro. Uma pena, cara, que ele tenha sido internado nesse momento. A gente deseja toda a recuperação, toda a saúde do mundo para o Léo Batista. Que dê tudo certo, que ele consiga sair dessa. Estamos todos na torcida por você, Léo. Grande botafoguense. E olha, vamos falar aqui também sobre uma coisa curiosa, que ninguém imaginava que fosse ser dessa forma e está sendo. O Botafogo, nesse momento, está no G4 do Campeonato Carioca. Claro que está tudo muito cedo, mas é interessante isso. Já são 2 rodadas, o Botafogo tem 3 pontos. O Maricá é líder, surpresa no Campeonato Carioca, venceu os nossos meninos na estreia, tem 6 pontos em 2 vitórias. Madureira e Nova Iguaçu empatados na segunda e na terceira colocação com 4 pontos, e o Botafogo fecha o G4 ali com 3 pontos. Claro que a gente vai ver o Fluminense, Vasco, o Flamengo se recuperarem, eu não tenho a menor dúvida. Mas, diante de um cenário que o Botafogo é bicampeão da Taça Rio, não conseguiu se classificar para as finais nos últimos 2 anos, você vê que o Flamengo não está conseguindo vencer com o seu time de garotos, o Vasco não consegue vencer com o seu time de garotos, o Fluminense também não. Em 2 rodadas consecutivas, você vê o Botafogo na copinha, chegar até umas oitavas de finais e fazer um jogo de respeito ali contra o Criciúma, em que pese a maior parte dos jogadores com idade de copinha estarem jogando o Campeonato Carioca. É bem interessante essa performance do Botafogo, principalmente se você for olhar os meninos. Tem bons valores ali. Cauã Lindes tem potencial, Yarlen tem potencial na ponta direita. Não digo para a gente botar o Yarlen para jogar contra o Flamengo e contra o Racing, né? É sacanagem com o moleque, mas ao mesmo tempo o Botafogo hoje não tem quem atue ali. Como é que faz? Né? Como é que faz? Então, assim, é complicado, é complicado. Mas você tem aí o Yarlen, Cauã Lindes, o Cauê jogando bem, fazendo gol, o Nilton na lateral, Lobato. Tem bons valores, tem bons nomes. Cara, e tem a eterna promessa do Matheus Nascimento, cara, que assim, eu já falei para vocês, eu só vou desistir do Matheus Nascimento depois que ele fizer aquela curva do 23 para o 24 anos. Até lá, tô fechado com o Matheus Nascimento, cada um tem sua opinião, não é meu papel te ensinar a torcer. Se você quiser desacreditar do Matheus Nascimento, você desacredita, mas eu ainda acho que ele está no curso de evolução dele. Né? Tem até aquele meme da velhinha com uma cara assim de quem já tem 90 anos, que parece muito com ele, que botam assim, né? Ainda estou evoluindo. Complicado, mas eu acho que queimaram muito o Matheus Nascimento numa gestão péssima de carreira dele. O Rafael falou recentemente sobre isso lá no canal na Resenha com o TF, né? O canal de podcast lá do Thiago Franklin, na entrevista, excelente entrevista do Rafael, diga-se de passagem. Mas, enfim, estamos aqui, apostos, esperando mais informações. E até esse momento, não temos grandes notícias de contratações. A verdade é essa. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu posso voltar a qualquer momento em regime de plantão para trazer notícias urgentes, principalmente se forem contratações, eu não vou deixar vocês na mão. Volto às 18 horas com mais um conteúdo. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!